Eu sou Conceição de Maria Moreira Batista, eu sou de São Luís do Maranhão e eu sou filha da primeira Bahá'í que se declarou na minha cidade. Essa declaração aconteceu em 1975, após a mão da causa, Dr. Muhadir, vir visitar a cidade com um membro do corpo auxiliar, que naquela época era o Jairo Cerqueira, e conhecer a cidade e conversar com esse membro do corpo auxiliar e contar para ele que todas as vezes que ele sobrevoava São Luís, ele sempre pensava de uma forma muito especial na cidade. Então eles combinaram, conversaram, e aí naquela época tinha uma meta de abrir um número de cidades, né? E elegeu o número também de assembleias. Era um plano era a meta de um plano daquela época. Então, algum tempo depois, esse pioneiro veio então para São Luís. Era para estabelecer essa meta de abrir a cidade de São Luís, a comunidade em São Luís, e elegeu uma assembleia. Ele veio com a esposa dele então, era a Jude Cerqueira. Ela estava grávida e esse jovem, ele ainda era bastante jovem, esse jovem então saiu para procurar lugares onde tinham jovens. E ele então alguma pessoa com quem ele teve contato, disse para ele que existia um clube de jovens que se reunia na igreja, na paróquia do São Cristóvão. Em frente a essa paróquia tinha uma praça, então esse senhor sentou e ficou esperando a saída desses jovens. Quando nós saímos da reunião do grupo de jovens, era grupo de jovens do São Cristóvão. Quando nós saímos, ele então nos abordou, se apresentou, dizendo que ele era, o que ele estava fazendo em São Luís. E nesse primeiro contato, realmente, uma das coisas que a gente entendeu é que ele fazia parte de uma nova religião e nós estávamos então muito próximo da Igreja Católica. Era um grupo de jovens que fazia parte da igreja. E ele então nos convidou para ir na casa dele, deu o endereço, ficava no próprio bairro, não muito distante dali. Aí nós fomos para casa, mas aí eu combinei com uma amiga que no domingo, no próximo final de semana, nós iríamos na casa dele. Nem lembro se foi no próximo final de semana ou foi alguns dias depois. E aí então eu e essa minha amiga, o apelido dela era Morena, nós fomos, Andrelina o nome dela, nós fomos na casa desse pioneiro que estava em São Luís, que era o Jairo Cerqueiro e a esposa dele, Jude. Conversamos com ele perguntou algumas coisas da família e tudo mais, e aí ele então ele perguntou o meu endereço. Eu morava numa rua que não tinha asfalto, parecia assim, era uma parte quase rural, não tinha asfaltamento, era areia, assim, tinha que procurar, não tinha número muito identificado, tudo. Mas aí eu dei o endereço para ele e ele ficou de um outro dia procurar minha família, né? E assim ele fez. Passado alguns dias, ele então saiu procurando a nossa casa. Só que ele não conseguia assim muito encontrar a casa, porque as casas, era uma casa aqui, aí passava um espaço grande, tinha outra casa, as pessoas quase não tinham assim muita intimidade e faziam apenas assim uns 3 anos que a gente tinha mudado de um outro bairro para esse bairro. E aí então, quando ele estava passando na porta da minha casa, ele conta que ele sentiu o cheiro de feijão, e a minha mãe costumava fazer feijão quase todos os dias, né? A gente não tinha fogão, ela fazia em fogareiro, né? E como tinham poucas casas ali, e ele
assim, com um olfato muito aguçado, ele disse que ele sentiu o cheiro daquele feijão e aí ele se aproximou da casa. Coincidentemente, era a minha casa, né? E ele disse que ele se aproximou por causa do cheiro do feijão. E aí eu apresentei a minha mãe para ele. É incrível que eles imediatamente houve assim, uma afinidade muito grande entre eles dois. E aí ele então sentou naquela casa muito simples, tudo muito assim meio rústico. Ele sentou e ele então começou a apresentar a fé para minha mãe. A minha mãe, meu pai, nessa época, ele estava fora. Ele trabalhava em construtoras, então ele estava no estado do Amazonas trabalhando. Então só estava em casa eu e minhas irmãs e minha mãe. Minha mãe imediatamente aceitou a fé. E aí, como ela aceitou a fé, nós também aceitamos. Mas eu confesso que eu aceitei mais pelo encantamento da minha mãe, pela identificação, da forma como ela vibrou. É como se ela estivesse esperando aquela mensagem, assim, já de muito tempo, né? E aí, então, nós todos, naquela época, nos tornamos Bahais, com exceção de uma irmã, que Vera, que só alguns 8 anos depois foi que ela se declarou Bahai, né? Ela fazia oração, participava das reuniões, mas só 8 anos depois ela aceitou a fé. Então, na verdade, eu me tornei Bahai dessa forma, mas em função da forma como a minha mãe, Dona Helena Moreira Batista, primeira Bahai da cidade de São Luís, membro da primeira Assembleia de São Luís, se tornou Bahai. E foi assim a minha história, a minha trajetória, de que forma ela começou.